Boa noite a todos. Hoje é dia 18 de junho de 2019. Vamos dar início à nossa quinta aula do módulo Direito de Família, do nosso segundo módulo, né? Então, 18 de junho, nós vamos dar início à nossa quinta aula do módulo Família. Então, a Josélia hoje não nos honra, né, com a presença dela. Afinal de contas, ela está assistindo um show da Elza Soares, né, em Teresina. Era uma data importante para ela. Artigos 1658 a 1693, ok? Então, vamos lá. Então, são os artigos que nós vamos tratar hoje, né? Vamos já, então, começar com as nossas perguntas do nosso bloco C. A partir do artigo 200, do flashcard 216. Nós estamos agora a tratar, só contextualizando os senhores, do título 2 do direito patrimonial. O título 2, que vai tratar do direito patrimonial, tem um subtítulo 1, que vai falar sobre o regime de bens entre os cônjuges. Agora nós vamos adentrar o regime da comunhão parcial. Nilson, quais os bens se comunicam no regime da comunhão parcial de bens? Regra geral, quais são eles? Comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento, com exceção dos... Com algumas exceções, correto? Com algumas exceções. Elisa, quais são aqueles bens do comunhão parcial de bens que são excluídos da comunhão? São excluídos do regime jurídico de bens da comunhão parcial os bens que cada cônjuge possuía ao se casar e os que lhe sobrevierem na constância do casamento por doação ou sucessão e também os subrogados em seu lugar. Okay. Os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em subrogação dos bens particulares, as obrigações anteriores ao casamento, as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal, e os bens de uso pessoal, livros e instrumentos da profissão, proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge, pensões, meios soldos, montepios e outras rendas semelhantes. Estamos falando agora do regime dos bens. Excluem-se da comunhão aquilo que não é comungado, que não é junto. Sim. Nós estamos tratando aqui da meação, e não estamos tratando da herança. Herança nós tratamos lá no artigo 1829 e seguintes. Se lembra? Nós já passamos. Isso aqui é meação. Isso aqui é meação. Quando os casais se divorciam, nós vamos nos ater a estas regras próprias destes artigos 1659, para solucionarmos as questões atinentes ao regime de bens, aos bens. Então, nós temos a comunhão parcial de bens. O que é comungado? O que é comum? O que é comunhão? Isso aí vai ser meado, vai ser partido, mas alguns elementos não participam. Então, nós vamos ter aqui as exceções. São as exceções. Quais são as exceções? Do artigo 1659. Aquilo que não vai entrar na comunhão. Isso, não entra na comunhão. O que não entra no qualquer... O que não entra na comunhão. Por quê? Porque o Nilson já disse, regra geral, aqueles que sobrevierem na constância do casamento comunicam-se. Então, nós temos a primeira, eu vou colocar o seguinte, uma regra geral. Qual que é a regra geral?
o que sobrevém na constância, o que sobrevém na constância, comunica-se. Comunica-se. Então, esse aqui é o 1658. 1658. 1659 são as exceções, ou seja, embora advindos na comunhão, na constância, não são comunhão, não comunicam-se. Então, vamos imaginar o seguinte. Os primeiros, aqueles que o cônjuge possuía ao casar. Possuir, já possuía, possuir ao casar. Essa é a primeira situação do inciso 1. E ainda, durante o casamento, aqueles que forem doados ou advindos pela sucessão. Então, doação, sucessão. E, obviamente, os subrogados. Então, a Elisa é casada. Se eu sou o tio da Elisa, faço-lhe uma doação, o Nilson, que é o esposo da Elisa, nada vai receber num eventual divórcio. Correto? Então, nós temos que saber muito bem o que é doação. A Elisa recebeu uma herança. Não tem problema. Da mesma forma, a herança não vai entrar na comunhão. Portanto, não se comunica. Então, nós temos essa hipótese aqui A, essa hipótese aqui B. Durante o casamento, advindos, né? Sobrevierem. Que sobrevierem. Vamos colocar aqui. Que sobrevierem. Que sobrevierem durante o casamento. Então, se alguém vai casar com uma pessoa pensando em receber, pensando naquela herança que aquela pessoa está por receber, vai estar fazendo um mau negócio. Uhum. Porque os bens advindos na comunhão parcial de bens, advindos através de sucessão, eles não vão se comunicar. É só daquela pessoa. Okay? O que ela pode receber é uma eventual herança, né? Porque a herança ela herda, né, Elisa? Sim. O que nós estamos falando aqui é comunhão, nós estamos falando aqui de meação. Então, aos poucos, a gente vai decifrando. A Elisa recebeu esse apartamento de herança e ela vendeu o apartamento e comprou uma chácara. Ótimo! Essa chácara também, ela não vai vir para a comunhão. O esposo da Elisa não vai fazer jus a esse bem. Vamos imaginar o seguinte. Esse aqui não é possuir ao casar? A gente poderia até ter este inciso, essa primeira parte do inciso 1, no inciso 2. Por quê? Nós tínhamos os bens particulares, que são os bens que a pessoa já possuía ao casar. Esses bens particulares, eles vão se subrogar em outros bens, na constância do casamento. Então, portanto, eles são bens adquiridos exclusivamente, com valores, bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges. Então, em bens particulares, outros, né? Então, eu tenho os bens particulares, eu vendo um bem particular, eu vou adquirir esses outros bens com valores, os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges, bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges. Então, a um dos cônjuges.
Então, assim, vocês vão pensar sempre, ó, é bem particular? Não comunica. Ah, mas o bem particular, ele foi vendido na Constância, eu adquiri outros bens. Da mesma forma, essa característica particular, ela vai permanecer naqueles bens subrogados, desde que aqueles bens subrogados tenham sido adquiridos com os valores da venda do bem particular. Ótimo. Professor, mas eles só vão ser subrogados se a gente declarar na escritura. Naquela causa, né? Não é? Naquela a causa do negócio jurídico, a gente tem que declarar que eles são subrogados, porque senão eles entram. Ah, tá. Então, sempre tem que tomar cuidado na hora que a gente for lavrar a escritura, que a gente tem que declarar que eles se subrogam no lugar de outros bens, porque senão o outro cônjuge ele mea, ele vai... Causa declarada... tem que ser declarado. Na escritura pública. Na escritura pública. Você consegue me falar a fundamentação legal disso? Não, foi o professor Cristiano Cassetari que me falou, porque eu apresentei para ele um caso prático, que eu estava assim, querendo saber como é que eu iria resolver, e ele falou que se não declarar na escritura pública que foi o bem adquirido em subrogação a um bem herdado ou doado, o cônjuge ele vai se aproveitar dessa janela para dizer que ele tem parte no bem. Ok. Tá bom. Depois a gente vai descobrir aí, que agora não me vem o dispositivo legal específico disso. Eu também não sei. Talvez lá na compra e venda. Vamos continuar. Inciso 3. Obrigações anteriores ao casamento, obviamente. Obrigações, vamos colocar particulares anteriores. Ok, não tem problema. 4. Obrigações de ilícitos. Não sei odiar. Ilícitos. Obrigações de ilícitos. Obrigações de ilícitos. Salvo proveito do casal. Ok. Salvo proveito do casal, obviamente. Os de uso pessoal, e esses aqui são comuns. Eu vou colocar aqui o 5, o 6 e o 7. Bens de uso pessoal. Estes eu quero que os senhores tenham uma atenção. 5, 6 e 7, porque estes incisos eles vão ser mencionados em outros dispositivos legais, correto? Então a gente tem que sempre ter em mente esse 5, 6 e o 7. Bens de uso pessoal, livros, instrumentos, profissão. Ok. Os proventos do trabalho pessoal. Proventos, trabalho pessoal. Ok. Pensões, meios soldos, montepios. Pensões, meios soldos, montepios. Outras rendas semelhantes. Ok. Então é isso. Os bens de uso pessoal. Então, nós sabemos o que entra e nós sabemos o que não entra. Então, vamos fazer aí nosso quadro. Vou mandar aqui, vou tirar já uma foto para os senhores aqui no Pen Scanner. Ô, Nilson, você se casou em que regime de bens? Parcial. Regime parcial de bens. Ah, então nesse daqui, né? Isso. Tá. Mas você se casou antes de 77 ou depois? Depois. Então você não fez... O pacto antinupcial. Não. Ok. Vamos lá. Nilson, quais os bens entram no regime? Esses são as exceções. Quais agora os que entram no regime?
os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges. Os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior. Os bens adquiridos por doação, herança ou legado em favor de ambos os cônjuges. As benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge. Os frutos dos bens ou dos particulares de cada cônjuge percebidos na constância do casamento ou pendentes no tempo de cessar a comunhão. Ok, então é simples. Os adquiridos na constância do casamento por título oneroso, adquiridos constância oneroso, ok? Esse é o primeiro. Aqueles que foram adquiridos. Então, Elisa casou. Elisa trabalhou muito e ela comprou uma casa. Queira ela ou não, esse bem vai ser meado em um eventual divórcio e também em uma eventual herança, em um eventual inventário. Então, são onerosos, ainda que em nome de apenas de um deles. Ainda que no nome de apenas um deles. Ainda que em nome de apenas um deles. Não importa. Por isso que os senhores vão ter que ter muito cuidado ao lavrarem as escrituras, para saber exatamente ali como está sendo feito aquele negócio jurídico, qualificando as partes. Os bens adquiridos por fato eventual. Fato eventual. Loteria, professor? É a loteria. Ganhou na Mega Sena, ainda que já estivesse em vias de se separar. Fato eventual. Com ou sem o concurso de trabalho, ou com ou sem concurso. Com ou sem concurso. Com ou sem concurso. Fato eventual. Com ou sem concurso de trabalho, esforço, despesa anterior. Então, isso aqui também vai entrar na comunhão. Ok, não tem problema. 3. Qual é a outra? Os adquiridos por doação, herança e legado. Então, eu vou colocar aqui doação, herança, legado. Essa já é diferente daquela outra, porque essa é em nome de ambos. Em nome de ambos. Então, a tia da Elisa fez a doação para a Elisa e para o esposo da Elisa. Ok, em nome de ambos. Os dois receberam. Então, nós temos o adquirido na constância. O mais interessante que é o seguinte, se os senhores observarem, os proventos do trabalho, se você mantém aquele dinheiro na conta bancária, não entra na meação, mas se você adquirir uma casa, você vai mear. Sabia, Elisa? O dinheiro lá, que é fruto do trabalho, não entra. Mas o adquirido onerosamente, ainda que você só coloque o seu nome. Ok. Benfeitorias nos particulares. Essas já entram. Benfeitorias nos particulares. Já vão entrar as benfeitorias. Os frutos do bem comum. Outros particulares de cada cônjuge. Agora, os juros do dinheiro na poupança já entra. Correto? Sim. Então, 5. Vamos colocar aqui. Os frutos dos bens comuns particulares
os frutos dos bens comuns dos particulares, percebidos na constância do casamento ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão. Então, são aqueles percebidos ou pendentes. Os aluguéis, por exemplo. Então, se divorcia no dia 15, fará jus ao aluguel que vence no dia 30, correto? Então, estes vão entrar na comunhão. Então, está tranquilo. Então, isso aqui é um outro quadro. Vou mandar para os senhores. Depois, Elisa, você recebeu os arquivos que eu lhe enviei? Recebi, professor. Muito obrigada. Tá tudo ok? Tá tudo ok. Ótimo. Depois que eu terminar a aula, eu mando para você no e-mail, tá bom? Tá, muito obrigada. Eu só estou mandando agora no WhatsApp, porque eu já vou salvando o arquivo aqui. Ok, então nós já vimos agora. Elisa, na comunhão parcial de bens, são comunicáveis os bens cuja aquisição tiver por título uma causa anterior ao casamento? Professor, é essa a fundamentação que o senhor estava pedindo. São incomunicáveis os bens cuja aquisição tiver por título causa anterior ao casamento. Ok. Uhum. Porque ela tem que ser declarada, né, essa causa anterior. Isso, ótimo. Uhum. Não, né, Elisa? Não são comunicáveis os bens cuja aquisição tiver por título uma causa anterior ao casamento. Ô, Nilson, quando se presume adquiridos os bens móveis no regime da comunhão parcial de bens? Quando não se provar que os foram adquiridos em data anterior. Regra geral, eles presumem-se adquiridos na constância do casamento. Ponto. Os senhores divorciandos terão que fazer prova de que o foram em data anterior e, portanto, eles eram particulares. Correto? Bens móveis presumem-se adquiridos na constância do casamento. Elisa, a administração do patrimônio comum compete a qualquer dos cônjuges? Compete a quem? Sim, a administração do patrimônio comum compete a qualquer dos cônjuges. Qualquer dos cônjuges. Ô, Nilson, quais os bens dos cônjuges estão obrigados às dívidas contraídas no exercício da administração? Os bens comuns e particulares do cônjuge que eu os administre. Então, por exemplo, se eu tiver dívidas advindas de uma má administração, essas dívidas, elas obrigam tanto o comum quanto o particular do administrador. Okay? Elisa, a anuência de ambos os cônjuges é necessária para os atos a título gratuito que impliquem cessão do uso ou gozo dos bens comuns? Sim, a anuência de ambos os cônjuges é imprescindível, é necessária para os atos a título gratuito que impliquem cessão do uso ou gozo dos bens comuns. Isso, exatamente. Ô Nilson, o que poderá atribuir o juiz em caso de malversação dos bens dos cônjuges? Poderá atribuir a administração a apenas um dos cônjuges. A administração a apenas um dos cônjuges. Estamos no comunhão parcial de bens. Elisa, quais bens respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender os encargos da família, as despesas de administração e as decorrentes de imposição legais? Desculpe, para atender aos encargos da família, as despesas da administração e as decorrentes de imposição legal, respondem os bens comuns, os bens da comunhão. Os bens da comunhão, ótimo. Ô Nilson, a quem compete a administração e a disposição dos bens constitutivos do patrimônio particular do cônjuge? Compete ao cônjuge proprietário. Ótimo. Então, um bem particular é o... Então, por exemplo, o Nilson casou. O Nilson tinha fazenda. A esposa do Nilson não pode dar pitaco na fazenda. Não cabe a ela administrar a fazenda. Compete ao cônjuge proprietário. A administração e a disposição dos bens constitutivos do patrimônio particular
competem ao cônjuge proprietário. Elisa, as dívidas contraídas por qualquer dos cônjuges na administração de seus bens particulares e em benefício dos particulares obrigam os comuns? Não, elas não obrigam os bens comuns nas dívidas então, por exemplo, contraídas por qualquer dos cônjuges na administração de seus bens particulares. Então, por exemplo, a fazenda, a administração da fazenda. Nilson contrai dívidas. Essas dívidas devem ser adimplidas, né? Essas obrigações devem ser adimplidas. Os bens comuns, eles vão responder por essas dívidas da administração do bem particular? Não, não vão. O bem comum não vai. Correto? Agora, vamos tratar do regime da comunhão universal de bens. Elisa, Nilson, o regime de CUB importa a comunicação de quais bens? Professor, posso só tirar uma dúvida? Essa regra da presunção da aquisição dos bens móveis, que é na constância do casamento, o senhor, assim, com a sua experiência, o senhor acha que na hora que a gente fizer o pacto antenupcial, a gente tem que colocar quais eram os bens móveis? Eu acho que sim, Elisa. Eu acho que tem que descrever quais são os bens que cada um... Bem, não sei se... Boa pergunta. Porque carro, não é? Bem móvel? O carro, né? O carro, o bem adquirido, o bem móvel adquire-se, presume-se na constância. Mas, deixa eu ver como é que é o pacto. Eu acho que o pacto faz uma relação, sim, dos bens, né? Mas, professor, é desagradável isso, né? Nilson não fez, né, pacto, né, professor? Mas isso mesmo. O pacto traz os bens... Deixa eu dar uma olhada aqui no modelo de um pacto. Deixa eu dar uma olhada aqui no modelo do pacto. Faz um tempo que eu não faço Sim. Vamos lá. Um bem sem direito de propriedade e administração exclusiva e total, nós comunicamos com os demais bens. Sim, você elenca, Elisa. Tem que elencar, né? O bem imóvel situado aí, registrado no RI, adquirido pelo bem em data, onde será fixada a residência, doravante será de direito e propriedade de ambos. Esse, no caso, é do comunhão, é um pacto de CUB, né? Aqui ele está falando não é um CUB. Mas sim, Elisa, sim. Mas é sempre desagradável tratar dessas questões patrimoniais no casamento, né? Elisa, o regime de CUB importa a comunicação de quais bens? Professor, eu acho que era o Nilson agora. Nilson, o regime de CUB importa a comunicação de quais bens? Todos os bens presentes e futuros, dívidas passivas, com exceções do artigo 1668, que seria regimes de comunhão, teria os bens doados com cláusula de incomunicabilidade, bens gravados de fideicomisso, etc. Tá, vamos lá agora. Vamos lá. Agora nós vamos tratar do CUB. O CUB também é simples. Qual que é a regra geral do CUB? CUB. Então vamos colocar aqui. CUB 1667. Regra geral. Ele fala, comunicam-se todos os bens presentes presentes ou futuros, e as dívidas passivas, mais as dívidas. Ok? E o 1668, ele vai dizer o que se exclui. O que se exclui da comunicação? São as exceções. Vamos colocar aqui.
excluídos da comunicação. Elisa, quais são os bens que são excluídos da comunicação no regime da comunhão universal de bens? São os bens doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade. Elisa, só um minutinho. Os senhores se lembram que lá os doados e os herdados, quando nós tínhamos os doados e os herdados, entram na comunhão, os bens, estamos aqui, 1660. Entram na comunhão os bens adquiridos por doação, herança ou legado em favor de um dos cônjuges. Não entram, né, a doação ou sucessão. Agora não. Agora, para que ele não participe, para que ele seja excluído, ele tem que ter uma determinada cláusula. Então, os doados e os herdados com a cláusula. Mas com a cláusula. Qual é essa cláusula? Essa cláusula é a cláusula da incomunicabilidade. Cláusula incomunicabilidade. Deixa eu colocar aqui menor. Cláusula incomunicabilidade. Cláusula incomunicabilidade. Ótimo. A cláusula incomunicabilidade. E os subrogados? Então, vamos pensar o seguinte. Recebi uma doação. Recebi uma herança. Na constância do casamento, na comunhão parcial de bens. Não comunica. Recebi uma doação. Recebi uma herança. No CUB, comunica? Comunica. Agora, para não comunicar, é imprescindível haver a cláusula, correto? A cláusula da incomunicabilidade. Agora, como é bom a gente estudar sucessões antes, né? Os bens gravados de fideicomisso. Bens, vamos colocar um nome certo? Não um nome certo, né? Mas um nome que nós utilizamos, né? Quais são aqueles bens objeto daquela substituição fideicomissária daquele instituto? São os bens fideicometidos. É óbvio que esses bens eles não se comunicam. Afinal de contas, os senhores se lembram que pela morte do fiduciário, aí os senhores têm que pensar aquele quadro que nós fizemos. Pela morte, pelo implemento de uma condição a certo tempo, a termo, se lembram dessas três situações? A propriedade, né, Elisa, do fiduciário, sim, do bem, ela é qual a natureza dessa propriedade? Quais os adjetivos qualificam essa propriedade do fiduciário? Resolúvel e temporária. Não, é uma outra palavra. Nilson, você se lembra? Ela não é plena, ela é... Resolúvel. Não. Ela é, ela é resolúvel, mas resolúvel tem um outro adjetivo ainda. Ela é restrita. Tá. Ela é restrita e resolúvel. Por que ela é restrita? Porque ela não é plena. E por que ela não é plena? Porque ela é restrita e resolúvel. Ela resolver-se-á quando ocorrer esses fatos. Quais são esses fatos, Elisa? A propriedade do fiduciário resolver-se-á. Vamos lá. Acontecer a consolidação, é isso? Não. Quando a propriedade do fiduciário resolver-se-á. Uma concepção. Não. Com o nascimento convívio. Não. Pode ser que se isso for uma condição, mas não necessariamente. Morte
e implemento da morte condição do fideicomissário? do fiduciário. O fiduciário é o segundo da linha. Então, ó, vamos lá. Tem que pegar o nosso quadro aí. Nós temos 3 figuras. O testador. Primeira transmissão ocorre com a morte, né? Ok. Qual é a segunda figura? Fiduciário. Quando vai haver a segunda transmissão? Ao fideicomissário. Elisa, segue aqui comigo, por favor. Quando da morte do fiduciário. Morte, condição, implemento da condição, correto? E acerta o termo. Termo. Ok? É isso. E ela se resolve. Portanto, se um dos cônjuges é o fiduciário, você concorda que ele não tem a propriedade plena, mas ele tem a propriedade restrita e resoluta, que resolver-se-á pela morte dele, pelo implemento de uma condição, por exemplo, se o fideicomissário for aprovado no vestibular aos 18 anos. Essa é uma condição suspensiva, correto? Ela é suspensiva para o fideicomissário, mas ela é resolutiva para o fiduciário. Vocês conseguem observar isso? São 2 faces de uma mesma moeda. E o termo, após 5 anos do nascimento do fideicomissário. Nilson, a condição pode ser com o nascimento do fideicomissário. Portanto, esses bens fideicometidos, eles não podem ser meados, afinal de contas, aquela instituição foi feita para se beneficiar uma outra pessoa. Com a morte do fiduciário, implemento de condição ou termo. Ó, eu vou dar uma dica para vocês. Uhum. A gente, quando for falar em substituição fideicomissária, você tem que pensar nas 3 figuras. Isso aí você não pode esquecer. E basta isso. Basta você saber que o primeiro é o testador. Do testador para o fiduciário, nós temos a primeira transmissão. E do fiduciário para o fideicomissário, nós temos a segunda transmissão. Correto? E se eu, vamos lá ver como é que os senhores estão na sucessão. E se eu estipular que o fideicomissário, que é o sobrinho, o filho que vai nascer do meu sobrinho neto, da minha irmã, vamos imaginar que minha irmã é fiduciária. Elisa, e se eu disser que no nascimento, depois que o meu sobrinho tiver um filho, a herança transmitir-se a ele, é possível? Professor, eu não entendi. No caso da Maitê, se seria depois do filho da Maitê? Você lembrou do nome dela? Sim, mas, professor, seria aí não tem uma coisa que a condição ela não pode ultrapassar uma geração, não é? Mas exatamente. Você está indo pelo caminho correto, você já sabe a resposta. Como que a lei fala isso? Como que a lei trata? São nulas as disposições ou as transmissões, ou são nulos os fideicomissos além do 2º grau. Sim. Mas o 2º grau não tem muito a ver com parentesco, com relação familiar, não, Elisa. O 2º grau tem a ver com as transmissões. Correto? Porque, sim, por exemplo, você pode instituir o fideicomisso para o seu afilhado, correto? Desde que o filho dele, correto? Sim. Então tá. A condição correta que o Nilson falou é ele é válido do fideicomisso se da morte do testador a pessoa não tiver nascido. Não tiver nascido. Tá. Ok? Não, perdão, minto. Não tiver concebido. É concebido. Não tiver concebido. Concebido. Bens fideicometidos. Ficou claro? Porque agora os senhores vão excluir... Então, o senhor poderia, professor, deixar agora para o filho da Maitê? Eu posso. Porque a Maitê já nasceu. Não posso. Ó,
Na sucessão testamentária, podem ser ainda chamados os filhos de pessoas indicadas pelo testador, desde que aquelas pessoas indicadas estejam vivas quando da morte do testador. Você acha que a Maitê, eu não tenho como, pela substituição fideicomissária, eu posso, na substituição fideicomissária, sim. Mas, naquela outra substituição testamentária, na disposição testamentária, eu não poderia, porque a Maitê acabou de nascer, ela tem 2 meses. Ela não vai ter um filhinho agora, em 2 anos. A única solução para isso é a substituição fideicomissária. Uhum. Você entendeu? Entendi. Uhum. Por quê? Isso eu sempre falava quando eu ministrava nessas aulas de substituição, e eu não falei dessa vez. A substituição fideicomissária, ela veio justamente para contornar aquela regra da concepção em 2 anos. Ok? Ok. Uhum. Tudo bem, Nilson? Tudo bem. Ficou claro? É porque a gente às vezes não pensa o porquê das questões, mas isso que você falou é exatamente. Porque, Elisa, você não tem como, sem tratar substituição fideicomissária, você não tem como vencer o prazo dos 2 anos. Sim. Então, tá. Ok. Os bens fideicometidos e o direito do herdeiro fideicomissário. E o direito, né? Os bens gravados de fideicomisso e o direito do fideicomissário. Aqui está o resultado principal. O direito do fideicomissário. O direito do fideicomissário. O direito do fideicomissário. O que é o direito do fideicomissário? Antes de realizar a condição suspensiva. Os senhores se lembram que a condição suspensiva é o negócio jurídico agora não tem efeito. Portanto, o fideicomissário ele não terá direito à propriedade daqueles bens até ele passar no vestibular. Uhum. Correto? Eu não posso colocar passar no vestibular com 18 anos, não. Mas até ele passar no vestibular. Essa é a condição suspensiva. Portanto, tanto os bens fideicometidos como aquele direito do fideicomissário não vão poder ser comungados. Não vão poder ser comungados, né? Antes de realizada a condição suspensiva. Né? Antes de realizada a condição suspensiva. Vamos imaginar o seguinte: o cônjuge agora, é porque são 2 situações. Uma, o cônjuge é o fiduciário, que é a primeira parte, os bens fideicometidos, e a segunda hipótese estamos a tratar do cônjuge, que é o fideicomissário. Os senhores conseguem observar isso? Por exemplo, o cônjuge que foi casado com outro fideicomissário. O fideicomissário, ele tem para receber uma herança. Essa herança não está com a cláusula da incomunicabilidade. Mas, se ele não passar no vestibular, e se houver o divórcio antes dele passar no vestibular, aí nada leva o cônjuge. Vocês entenderam? Uhum. A primeira parte, ela vai tratar do direito do fiduciário. Eu vou colocar aqui. A segunda parte, ela vai tratar do direito, eu vou melhor colocar, cônjuge fiduciário. Vocês entenderam? Cônjuge fiduciário. E aqui é cônjuge fideicomissário. Claro, fideicomissário. Isso aí que eu acho interessante, porque para você estudar isso aqui sem ter visto substituição fideicomissária, fica difícil. Não fica? Fica. Porque você tem que saber o instituto. Ok. Vocês entenderam, então, como ficou aqui? Tá. Porque o cônjuge fideicomissário, o direito dele está pendente da condição suspensiva. Correto? Ok. Nós já vimos isso. As dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem de despesas com o casamento, né? Então, vamos lá. Dívidas anteriores. Exceção. Aquelas dívidas
dos aprestos. Os aprestos são as despesas para o casamento, correto? Porque os dois vão responder por essas despesas. Ou proveito comum. Reverterem proveito comum. Ok? 4. Ótimo. O 4, o que é o 4? Doações antinupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com a cláusula de incomunicabilidade. Então, há doações de um cônjuge, as doações antinupciais. Doações, vou colocar aqui. Doações antinupciais de um cônjuge, vou colocar aqui, de um cônjuge a outro cônjuge, correto? Com a cláusula de incomunicabilidade. A mesma cláusula. Qual é a cláusula? A cláusula de incomunicabilidade. Incomunicabilidade. Vocês entenderam a lógica disso? Eu vou explicar para vocês. Na hora, quando do casamento, tudo eram flores. Uhum. Os senhores acham justo, depois, eles dividirem aquilo que eu doei? Correto? Por isso que é importante a cláusula de incomunicabilidade. Agora, quem quer fazer graça para a mulher pode fazer a doação sem a cláusula de incomunicabilidade, né? O ônus é ter recebido uma doação integral. O bônus, na verdade. Mas na hora do divórcio, a doação é pela metade. Tudo bem? Tudo bem. Ok. E por fim, quais são aqueles outros que eu falei para os senhores? Que é o 5, o 6 e o 7 do 1659. Que são aqueles que eu disse para os senhores. Que nós tínhamos que ter em mente os bens de uso pessoal, livros e instrumentos, os proventos do trabalho pessoal, as pensões, meios, soldos, montepios e outras rendas semelhantes. Ok? Vamos lá. Estamos aí. A gente tem que pensar aí sempre nos regimes, porque... Ô, Nilson, a incomunicabilidade dos bens... deixa eu fazer. Eu tirei foto, não é para tirar foto, é para eu tirar no scanner. O scanner que é o bom. Vamos lá. Ok. Agora vai ser ótimo. Estou mandando em PDF. Ficou ótimo esse quadro que eu estou mandando para vocês no PDF. A visibilidade, não estou falando do conteúdo, não estou sendo tão pretensioso assim, tá bom? Conteúdo também, professor. Oi? Ajuda muito. Nossa, esses quadros ajudam demais. Eu acho que isso aqui a gente tem que ter muita calma para poder refletir sobre isso, né? Porque, por exemplo, a gente sempre passa batido aqui pelos fideicomissários e se perguntarem isso em uma prova oral, eu não sei se
muitos alunos saberiam responder isso aqui. Concordam? Porque a gente precisa pensar um pouco sobre o Instituto. Vamos adiantar um pouquinho mais. Ô, Nilson, a incomunicabilidade dos bens se estende aos frutos? Não. Quando se percebam ou vençam durante o casamento. Isso. Elisa, quais as disposições aplicáveis ao CUB quanto à administração dos bens? Aplicam-se as disposições relativas à administração dos bens no regime jurídico da comunhão parcial de bens, ou Perfeito. seja, a administração do patrimônio comum compete a qualquer dos cônjuges e do patrimônio particular, em princípio, àquele cônjuge que for proprietário dos bens particulares, mas em caso de malversação da administração dos bens, o juiz pode determinar que só um cônjuge administre. Perfeito. E as dívidas do bem particular só obriga os bens particulares, correto? Sim. Não obrigam os bens comuns. Ô, Nilson, quando cessa a responsabilidade do cônjuge para com o credor do outro no regime de CUB? Extinta a comunhão, é efetuada a divisão do ativo e do passivo. Isso, extinta a comunhão e efetuada a divisão do ativo e do passivo, cessará a responsabilidade de cada um dos cônjuges para com os credores do outro, né? Isso. Então, você vai dividir o que é ativo, o que é passivo e pronto. Cessará a responsabilidade de cada um dos cônjuges. Então, vamos agora fazer nosso intervalo de 10 minutos e nós já voltamos aqui para a nossa segunda parte, tratando dos aquestos. Até daqui a pouco. Vamos lá? Elisa, voltamos. Continuamos aqui com a nossa aula. Tranquilos. Vencendo, né? Aos poucos aí, o nosso direito de família. Vamos lá ver o que vocês receberam no WhatsApp, se está tudo ok. 1667, ok. Então aqui eu já posso apagar esse quadro. Ok. Aquestos. Nilson, no regime de participação final dos aquestos, o que cabe a cada cônjuge quando da dissolução da sociedade conjugal? No regime de participação final dos aquestos, cada cônjuge possui patrimônio próprio, consoante disposto no artigo 1673, e lhe cabe, à época da dissolução da sociedade conjugal, direito à metade dos bens adquiridos pelo casal, a título oneroso, na constância do casamento. Tem uma diferença de participação final de aquestos, por exemplo, para a comunhão parcial de bens. Na comunhão parcial de bens, os senhores se lembram que um bem que é adquirido onerosamente comunica-se, o que não acontece aqui. Os que são adquiridos pela pessoa continuam sendo da pessoa. Só aqueles que foram adquiridos onerosamente é que vão ser o casal. Só aqueles que forem adquiridos onerosamente pelo casal é que vão participar de uma determinada meação. Portanto, numa escritura pública que vier apenas o marido como adquirente, e se ele for casado no comunhão parcial de bens, é irrelevante constar a esposa para fins de comunicação, correto? Porque para ela, pouco importa se ela estiver ou não na escritura pública. Correto? Sim. Isso importa os dois estarem na escritura pública no final de aquestos, mas para questões pertinentes à segurança jurídica, né, sempre nós colocamos aí os polos qualificados, né, o esposo e a esposa de um lado e de outro, ok? Mas para fins jurídicos isso é irrelevante, para fins de menção na comunhão parcial de bens.
Elisa, quais bens integram o patrimônio próprio do cônjuge no regime de participação final dos aquestos? Integram o patrimônio próprio do cônjuge os bens que ele possuía ao casar ou os bens que o cônjuge adquiriu a qualquer título na constância do casamento. Ótimo. Então, você continua lá no aquestos com o seu patrimônio, tudo que você adquire com em seu próprio nome é seu. Não tem comunicação nenhuma, correto? O que é, entre aspas, a comunicação dos aquestos, na verdade, é um patrimônio comum adquirido por ambos. Correto? Nilson, a quem compete a administração desses bens do acervo próprio no regime de final de aquestos? Exclusivamente a cada cônjuge, que os poderá livremente alienar se forem móveis. Mas se forem móveis. Esse regime no Brasil não pegou, esse regime é de origem italiana, mas esse é um regime muito interessante, sabia, Elisa? No Brasil não pegou, esse regime é um bom regime. Elisa, no momento da dissolução da sociedade conjugal, o que se exclui da soma do próprio, do patrimônio próprio? O que se exclui da soma do patrimônio próprio? Então, sobrevindo a dissolução da sociedade conjugal, exclui-se do patrimônio próprio, excluem-se os bens anteriores ao casamento e aqueles bens em seu lugar subrogados, os bens que sobrevierem a cada cônjuge por sucessão ou liberalidade, as dívidas relativas a esses bens. Ok. Então, sobrevier a dissolução da sociedade conjugal, apurar-se-á o montante dos aquestos, né? Excluindo-se da soma dos patrimônios próprios os bens anteriores ao casamento e os que em seu lugar se subrogaram, ok? Os bens anteriores não vão participar dos aquestos, ok? Os que sobrevieram a cada cônjuge por sucessão ou liberalidade também não vão participar. Não é só deles. E as dívidas relativas a esses bens. Ô Nilson, os bens móveis presumem-se adquiridos na constância do casamento sob o regime da participação final dos aquestos? Sim, se adquiridos durante o casamento, os bens móveis. Isso, é a mesma situação lá do comunhão parcial de bens. Elisa, o que se computa para determinar o montante dos aquestos? É necessária a autorização do outro cônjuge? O bem poderá ser reivindicado pelo cônjuge prejudicado por herdeiros? Então, computa-se o valor das doações feitas por um dos cônjuges, sem a necessária autorização do outro. E, nesse caso de doação de um dos cônjuges a outrem, o cônjuge prejudicado pode reivindicar, ou ele ou seus herdeiros. Ou declarado no monte partilhável pelo valor equivalente ao da época da dissolução. O aquestos é como se fosse uma, entre aspas, meação. Entre aspas, mas a gente não fala meação porque não é comunhão. É aquestos, correto? Então, o aquestos, entre aspas, é a meação do regime de aquestos. Ok? Tá. Se uma doação tiver sido feita por um dos cônjuges, sem a necessária autorização do outro, é importante você computar essa doação, ou seja, você considerar essa doação. Porque se aquele patrimônio... porque é o seguinte, você tem que saber exatamente o que é comum. Você tem aquele que é próprio, mas o que não é próprio é o aquesto, ok? Pode acontecer, pode vir que uma determinada doação prejudique o outro cônjuge. Então, você tem que considerar aquela doação, porque o aquesto ficou menor. Portanto, aquela divisão do aquesto, ela vai ficar menor ainda. Portanto, você tem que voltar com aquela doação para o aquesto. Correto? Está ficando claro? Voltando com a doação por aquesto, agora sim, nós temos refeito o aquesto.
né, computar-se ao valor das doações feita por um dos cônjuges. Claro, porque pode estar a fraudar, entre aspas, né? Se é que eu posso utilizar essa palavra, os aquestos, aquele montante que não é o montante particular de cada um deles. Uhum. Aí, nesse caso, o bem poderá ser reivindicado pelo cônjuge prejudicado ou por seus herdeiros ou declarado no monte partilhável pelo valor equivalente ao da dissolução. Correto? Vamos imaginar aí que eu tenho uma doação, eu tenho 100 mil de aquestos, a doação saiu 20 mil, ou vou colocar um valor maior, 40 mil. Então, eu tenho 60 mil. Concorda que eu passo de eu, como cônjuge, que não participei, eu passei de ter uma meação, entre aspas, né? Uma partilha de aquestos de 50 para 30, 50 para 30, e o outro passou de ter 30 mais 40, porque provavelmente a doação foi para uma interposta pessoa, ele ficou com 70. Vocês estão entendendo como conseguiu burlar o regime? Uhum. Então, vocês entenderam, né? Então, aí vocês têm que voltar com essa doação para poder fazer essa conta exata. Voltar com ela é o seguinte, considerar como se ela não tivesse sido feita. Ô, Nilson. Professor, então não pegou por causa dessas contas, não foi? Eu acho que, primeiro, é o seguinte, porque boa pergunta. Porque tem que ficar um tomando conta do outro. Esse regime é muito tio Patinho. É verdade. Uhum. É verdade. E também eu acho o seguinte, numa relação, às vezes, eu não sei, o que é adquirido por um só, isso é muito estranho, né? Se as pessoas elas estão trabalhando juntas, né? É injusto às vezes para a mulher também. Porque às vezes a mulher fica ali fazendo aquele trabalho árduo de casa e o marido só adquirindo bens, correto? Ainda mais na nossa sociedade, que o trabalho da mulher em casa é tido como invisível, inexistente, ele sequer é considerado. Correto? Vamos lá, porque você sabe que uma das justificativas aí para essas, o que nem consegue se atender com essas diferenciações é a dupla jornada, né, Elisa? Você já ouviu falar nessas expressões, né? A dupla jornada das mulheres. Já. Uhum. Porque a mulher, ela trabalha e ela tem ainda que fazer o trabalho doméstico em casa, cuidar dos filhos, e toda a tarefa é dela, né? Uhum. Enfim, vamos adiante. Ô, Nilson, os bens alienados em prejuízo da meação incorporam-se ao monte? Em detrimento? Em prejuízo? Sim, incorporam ao monte o valor dos bens alienados em detrimento da meação, se não houver preferência do cônjuge lesado ou de seus herdeiros de os reivindicar. Então, vai ser incorporado ao monte o valor dos bens alienados, em prejuízo da meação. Então, nós temos sim meação no final de aquestos. Elisa, quem responde pelas dívidas contraídas por apenas um dos cônjuges? Somente um dos cônjuges responderá pelas dívidas posteriores ao casamento, salvo prova de terem essas dívidas revertido parcial ou totalmente em benefício do casal, né? Em benefício do então, outro. por exemplo, embora você tenha o seu patrimônio só, as dívidas também são só suas, correto? As dívidas não são só suas. Somente este cônjuge responde, ok? Nilson, o que ocorre quando um dos cônjuges paga com seu patrimônio próprio a dívida do outro cônjuge? Ele solve. Deve ser atualizado e imputado na data da dissolução a meação do cônjuge. Ok. Exatamente. Compensado. Exatamente. Elisa, o que ocorre com os bens adquiridos pelo trabalho conjunto no regime de participação final dos aquestos? O que ocorre com os bens adquiridos pelo trabalho conjunto no regime de participação final nos aquestos? Cada um dos cônjuges terá uma cota igual no condomínio ou no crédito. Por aquele modo estabelecido.
Ok? Cada um tem uma cota no condomínio. Nilson, em fase de terceiros, como o condomínio das coisas móveis é presumido? Peraí, será o domínio? Como o domínio das coisas móveis em fase de terceiros? Isso. Presume-se do domínio do cônjuge devedor, salvo se o bem for de uso pessoal do outro. Exato, porque aí o bem imóvel vai responder. Então, presume-se que ele pertence ao devedor para atender para garantir aquela obrigação, correto? Presume-se do devedor, o móvel. Ok? Elisa, de quem é a propriedade dos imóveis no regime de participação final dos aquestos? A propriedade dos imóveis no regime de participação final dos aquestos é do cônjuge cujo nome constar no registro. Ótimo. Então, lá no registro vai ter o nome da pessoa, não tem que falar em participação naquele bem, correto? Se a titularidade, Nilson, do bem imóvel for impugnada, a quem cabe o que cabe ao cônjuge proprietário provar? A aquisição regular desses bens. Aquisição regular desses bens. Elisa, vamos adiante. O direito à meação é renunciável, cessível ou penhorável na constância do regime patrimonial? Meação. Nós estamos ainda nos aquestos, hein? Então, o direito à meação não é renunciável, cessível, nem penhorável na vigência do regime matrimonial. Isso, o direito à meação, ele não é renunciável, cessível ou penhorável na vigência do regime matrimonial. Aquestos, Nilson, na dissolução do regime de bens por separação judicial ou por divórcio, em que momento se verifica o montante dos aquestos? Na dissolução do regime de bens por separação judicial ou divórcio, verificar-se o montante dos aquestos, a data em que cessou a convivência. Ok, a data em que cessou a convivência. Elisa, se não for possível e nem conveniente a divisão de todos os bens, o que se deve fazer? Calcular-se-á o valor de alguns ou de todos para reposição em dinheiro ao cônjuge não proprietário. Ok, então se não for possível nem conveniente, calcular-se-á o valor de alguns ou de todos para reposição em dinheiro ao não proprietário. Nilson, o que fazer caso a reposição em dinheiro não seja possível? Serão avaliados e, mediante autorização judicial, alienados tantos bens quantos bastarem. Isso, serão avaliados e, mediante autorização judicial, alienados tantos quantos bens bastarem. Elisa, no caso de dissolução por morte, a herança é deferida aos herdeiros e qual a legislação aplicável? Aplica-se a legislação. Então, aplica-se a meação do cônjuge sobrevivente de acordo com os artigos antecedentes, os artigos do regime de participação final dos aquestos. No caso de dissolução por morte, na dissolução da sociedade por morte, verificar-se a meação do cônjuge sobrevivente. Olha só, eu tenho o que é meu próprio, mas eu tenho aquilo que é comum também. O que é comum vai ter meação. Então, olha só o seguinte. O interessante disso, nesse regime, é o seguinte: a meação acaba sendo menor se você tem o patrimônio próprio. Isso é relevante. Isso é relevante. Primeiro porque os seus herdeiros, os filhos, eles vão receber menos, porque ele não vai receber nem o seu patrimônio e nem a metade daquela outra meação, concordam? Nós temos, então, um patrimônio próprio, então você vai ter o seu patrimônio próprio, você vai ter 3 patrimônios, na verdade. Você vai ter o patrimônio da mulher, eu vou fazer um quadro aqui para mostrar como fica. Então, vamos colocar aqui, nós temos o patrimônio da mulher, nós temos o patrimônio comum, nós temos o patrimônio do marido. Como fica? Isso aqui vai ser meado. Então, isso aqui vai ser meado. Isso vai ser meação. Meação, eu vou colocar aqui. Vai ser meação. Meação. Os filhos, eles vão receber
no meu entendimento, obviamente que cabe posições contrárias, se é meação, eles vão ter a herança do comum. Herança do comum. Correto? Correto? E o do marido? Vai ser herança também, mas vai ser herança para a mulher e para os filhos. Ok? É assim que nós fazemos a divisão. Os filhos, eles vão herdar 50% do comum. Concordam? E o marido, ó, e a mulher e os filhos, vamos colocar aqui, mulher e filhos, mulher e filhos vão herdar patrimônio, vão herdar o patrimônio do marido. Nesse regime, a ameação da mulher é menor. Mas, por outro lado, não, isso aí não. É isso mesmo. Ficou claro? Concordam? Uhum. Referindo-se aos herdeiros, ok? Se só tiver o patrimônio do marido e o patrimônio da mulher, não há que se falar ameação, mas ela é herdeira. Se tiver patrimônio da mulher, não tiver patrimônio do marido e só uma comunhão, aí tem a ameação do aquesto e a outra parte vai para os filhos, ok? Então, é só vocês terem em mente isso. Elisa, as dívidas superiores à ameação obrigam o outro cônjuge ou seus herdeiros? Não, não obrigam o outro cônjuge nem aos herdeiros. Então, a dívida ela fica adstrita, simplesmente a dívida fica adstrita ao patrimônio do marido e ao 50% da ameação. As dívidas superiores à ameação obrigam o outro cônjuge herdeiro? Não, porque isso é respaldado. Respaldado, não. Nós temos aquela disposição da força das heranças, né? A força da herança. Portanto, ninguém vai responder por encargos superiores aos da força da herança. Ok? Ô Nilson, vamos agora para o regime de separação de bens. Agora eu vou pedir para vocês pensarem. Quando eu estou falando nesse regime de separação de bens, eu já quero que vocês tenham em mente o seguinte: esse daqui não é o legal, não é o obrigatório. Olha só. Por quê? Porque eu já sei, isso é uma dica, hein? Isso é uma dica. Vocês vão assistir muitas aulas aí de direito das sucessões, não é me gabando não, entendeu? E ninguém vai falar isso para vocês. A gente sabe que o 1641 é regime legal ou regime obrigatório. Agora aqui. E o outro? O outro é da segunda coluna. Separação total, separação absoluta, separação convencional. Não falei nada? Separação é esse aqui. Correto? E aí isso que pega, porque a gente nunca sabe qual o regime que ele está tratando. Ele está tratando o regime da separação. Eu, pelo menos, eu tinha essa dúvida até organizar na minha cabeça que o regime de separação não falou nada, é o segundo. O regime de separação é o segundo. Ó, vamos lá. Quando estipulada a separação de bens, a quem cabe a administração dos mesmos?
exclusiva de cada um dos cônjuges. Ó, a separação, estipulada a separação de bens, estes permanecerão sob administração exclusiva, 1652. O que ele está falando do 1652? Ele está falando o seguinte: o cônjuge que estiver na posse dos bens particulares do outro será para com este e seus herdeiros, como usufrutuários, se o rendimento for comum, como procurador, é isso que ele está falando. E o 1838, que ele está falando é, vamos lá ver o 1838. Em falta de descendentes e ascendentes, será deferida a sucessão por inteiro ao cônjuge sobrevivente. Ou seja, o que ele está falando aí? Que, embora ele não tenha meação, e nesse caso não aplica-se a súmula não, tá? Não se aplica a súmula. Ele vai ser herdeiro. Correto? Ele vai ser herdeiro. O que não acontece no 1641. Vamos fazer uma coisa? Vamos lá no 1641. Ó, o 1641, ele mencionou o 1838. Isso aqui eu poderia ter falado, não falei. Não. Aí, vocês se lembram que eu falei com os senhores? Que naquela primeira coluna do legal obrigatória, ela não tinha nem ameação, antes da súmula. Ela não tinha, é da súmula, sim? É da súmula 377. Ela não tinha nem ameação e nem herança por força de lei. Aí vocês poderiam ter perguntado assim, mas qual lei? Qual lei? Eu ia explicar, dizer aos senhores, olha, por quê? No regime da separação dos bens, artigo 1687, a herança ela é admitida nos termos do artigo 1838, correto? Eu sei que essa remissão ela não tem força de lei, vocês estão me entendendo? Mas essa é um indicativo. E não só isso, a gente vai também nos termos do 1829, inciso 1, né? Porque lá ela fala especificamente que ela não concorre com o descendente no separação obrigatória. Portanto, nesse separação aqui, que é a separação convencional absoluta, ela concorre. E isso está tanto na... Vocês estão acompanhando? Só nos bens particulares, né, professor? Só concorre nos bens particulares? Não, a gente não tem... Quando a gente está falando no separação obrigatória ou no separação legal, a gente não fala em bens particulares, em bens comuns. A gente não usa isso nesse regime. Porque ela não vai concorrer e ela não vai mear nada. No separação aqui, neste separação... absoluta. O separação absoluta, separação total, não tem meação por força do pacto, mas vai ter a herança. Do comum e do particular. Não, é porque não tem comum, porque só vai ter patrimônio, é porque é de todo patrimônio. É melhor falar anterior e posterior. Vai ter herança do anterior e do posterior. Mas tudo bem. O que eu quero dizer para os senhores é o seguinte, olha, como eu sei que no comunhão parcial, no primeiro, no regime de separação obrigatória, do 1641, ela não herda. Ela não herda porque o próprio Código 1829, inciso 1, diz que ela não vai herdar, porque ela não concorre com os descendentes. Vocês se lembram? Ela não concorre, portanto, ela não é herdeira. E nesse regime também não tem meação. Porque até mesmo com a súmula 377 é que veio a possibilidade de haver uma meação. Então, nesse regime não tinha meação e não tinha herança. Ficou claro? Esse é o primeiro ponto. Um outro fundamento, olha, para isso. O regime de separação de bens em que ela é herdeira. Primeiro porque ela concorre nesse regime porque não é exceção do 1829. Eu mostrei isso para os senhores. Porque é exceção, né? Então ela concorre nesse regime. E também porque, olha só, nós temos essa remissão, o regime de separação de bens, que é a segunda coluna. Essa segunda coluna é muito importante os senhores terem em mente.
Ela não é meeira, mas ela é herdeira de todo o patrimônio. Eu ainda coloquei ali comum ou particular, mas não é nem bem adequado falar comum e particular. É melhor falar anterior e posterior, de todo o patrimônio. Você simplesmente, no separação, você vê aí qual foi o patrimônio, ela não tem meação mesmo, e não tem súmula, porque ela celebrou o pacto. É esse aqui, regime de separação de bens, separação total, separação absoluta, separação convencional, ou simplesmente regime de separação de bens. Nesse caso, ela vai ser herdeira. Por quê? Ainda mais, 1687, ele pede para os senhores se dirigirem a 1838. Correto? Então, fecha todo esse nosso raciocínio. Não sei se ficou claro. Ficou claro para os senhores? Mais ou menos. Ficou claro, né, Elisa? A gente... Sim. Tá. Nilson, tudo bem? Tranquilo. Então tá, vamos continuar aqui, ó. 1687. Eu perguntei para você, Nilson, quando estipulada a separação de bens, a quem cabe a administração dos mesmos? Permanecerão sob a administração exclusiva de cada um dos cônjuges, que os poderá livremente alienar ou gravar de ônus reais, não é isso? Perfeito. Elisa, quem deve contribuir para as despesas do casal nesse regime de separação de bens? Ambos os cônjuges devem contribuir para as despesas do casal na proporção dos rendimentos de seu trabalho e de seus bens, salvo estipulação em contrário do pacto antenupcial. Isso. Olha só que interessante. Tá vendo? A gente vai aos poucos. A lei ela é muito, como eu diria, fugidia, ou então assim, ela é muito escorregadia, porque ela não diz. A gente vai inferindo informações. No regime de separação de bens, esse regime é o regime em que há um pacto. Correto? Uhum. É o regime que tem um pacto. Como que ele é conhecido? É o absoluto, é o total, é o regime de separação absoluta, convencional, porque esse é o tem um pacto, é o da segunda coluna. É o da segunda coluna, correto? Uhum. Então a gente vai pegando ali as dicas ali, os indícios, né? Os indícios, né? E aí a gente vai montando o nosso quebra-cabeças, né? A lei, ela fala alguma coisa ali, mas ela não fala tudo. Ela não fala tudo. Ô Nilson, vamos agora para o usufruto e administração dos bens dos filhos menores. Aqui, o que cabe ao pai e à mãe quando estiverem no exercício do poder familiar? O pai e a mãe, enquanto no exercício do poder familiar, são usufrutuários dos bens dos filhos. Tem a administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade. Então, são usufrutuários e tem a administração dos bens dos filhos menores. Elisa, o que cabe aos pais em relação aos filhos menores de 16 anos? Em relação aos pais, compete com exclusividade representar os filhos menores de 16 anos e assisti-los dos 16 aos 18. Seria isso, professor? Isso. Compete aos pais. Primeira situação. Então, a primeira situação é representar os filhos menores de 16 anos. Representa os menores de 16 anos. E se faltar um com exclusividade ao outro? Ok, representar os filhos de menores de 16 anos. Então, é isso que compete aos pais. Se ambos os pais forem vivos, eles assistirão aos filhos. Tá correto, Elisa? Assistirão aos filhos ou assistirão aos filhos, né, Elisa? Assistir. Professor, dar assistência é verbo transitivo direto, então seria assistir os filhos. Mas o senhor pode colocar assistir aos filhos, que é o objeto direto preposicionado, não vai mudar nada, tá? Não está errado falar assim. Assistir aos filhos, não é errado. Mas enfim, pode ser então assistir o filho, né? Por isso que aqui está assisti-los, porque seria assistir os filhos. Isso, assistir os filhos.
até completarem a maioridade ou serem emancipados. Elisa, depois que a gente terminar a nossa aula, eu quero te contar uma coisa que uma pessoa me falou e eu estou doido para te contar isso. Tá? Mas eu vou desligar aqui a gravação depois que a gente terminar esses cartões. Então, você representa ou então você assiste. Sim. Tranquilo, isso, tranquilo. Uhum. Eles administram e eles são usufrutuários, ok? Nilson, como os pais devem decidir as questões relativas aos filhos? E se houver divergência? Esse parágrafo único do artigo 1690, ele é mencionado em outros momentos. Tem alguns aí que são sempre mencionados. Como? Os pais devem decidir em comum as questões relativas aos filhos e a seus bens. Havendo divergência, poderá qualquer deles recorrer ao juiz para a solução necessária do conflito. Sempre em comum. Questões relativas, ambos decidirão conjuntamente, em comum. E há divergência. Aí, um deles recorre ao juiz para que decidirá. Ok? Uhum. Ele decidirá. Elisa, os pais podem praticar atos em relações aos bens. Está errado aqui um pouco, depois a gente vai mudar um pouco. Isso. Tá. É uma versão que foi feita numa determinada situação. Os pais podem praticar atos em relação aos bens dos filhos que extrapolem a mera administração? Não, os pais não podem agir em extrapolação aos poderes de mera administração. E quais são as exceções? Para mim, professor? Sim, necessidade. Salvo necessidade ou evidente interesse da prole, mas com prévia autorização do juiz. Sim, necessidade ou interesse. Então, eles não podem alienar, gravar de ônus real, contrair em nome dos filhos obrigações que ultrapassem os limites da simples administração. Eles não podem praticar nenhum ato. Mas eles poderão, por necessidade ou evidente interesse da prole, mas sempre com a autorização do juiz. Ambos os casos, tanto a necessidade, prévia autorização do juiz, ou evidente interesse da prole, prévia autorização do juiz. No meu entendimento, eu acho que a prévia autorização do juiz seria tanto na necessidade quanto no evidente, correto? Sim. Né? Você acha que não, Elisa? Não, eu acho que sim, sim. Uhum, ok. Porque essas especificidades, quando tem assim, se refere a ambos, né? Do jeito que foi construído, se refere a ambos. Ô, Nilson, quem pode pleitear a declaração de nulidade dos atos que extrapolem a mera administração? Esses que são previstos no 1691, gravar de ônus real, alienar os imóveis, contrair em nome dos filhos obrigações que ultrapassem os limites da simples administração. Quem pode pleitear a declaração de nulidade desses atos? Os filhos, os herdeiros e o representante legal. Filhos, herdeiros e representante legal, ok? Elisa, o que acontece quando há conflito entre o interesse dos pais com o do filho? Há conflito. A requerimento do filho ou do Ministério Público, o juiz deverá dar curador especial. Isso. Então, requerimento do filho ou do MP, há o curador, a presença do curador especial. Nilson, o que se exclui do usufruto e da administração dos pais? Os bens adquiridos pelo filho havido fora do casamento antes do reconhecimento. Os valores auferidos pelo filho maior de 16 anos no exercício de atividade profissional e os bens com tais recursos adquiridos. Os bens deixados aos doadores ou doados aos filhos, sob a condição de não serem usufruídos ou administrados pelos pais. Os bens que os filhos couberem na herança, quando os pais forem excluídos da sucessão. Então, vamos lá. O que vamos excluir? Excluir do usufruto, administração dos pais. Vamos lá. Artigo 1693.
artigo 1693. Então, nós temos 4, que são 2, 3, 4. Os bens adquiridos pelo filho, havido fora do casamento, antes do reconhecimento. Então, bens do filho, adquirido filho, esse filho ele tem uma condição, ele é fora do casamento, antes do reconhecimento, ok. O 2, inciso 1, 2, o 3, o 4. Os valores oferidos pelo filho maior de 16 anos no exercício de atividade profissional. Então, eu vou colocar aqui valores adquiridos, filho maior de 16 anos e os subrogados. Esse aí pertencem aos filhos, claro. Os bens deixados ou doados ao filho sob a condição de não serem usufruídos ou administrados. Então, os deixados, que é uma herança, né? Um legado. Ou os doados. Esses deixados, eles foram sob uma determinada condição. Qual é essa condição? A condição é de não serem usufruídos, administrados pelos pais. Usufruídos, administrados pelos pais. E, por fim, os bens que aos filhos couberem na herança, na hipótese de exclusão. A gente já sabe disso. 1816, parágrafo único. Porque daqui a pouco a gente vai voltar aqui, tá? Deixa eu só terminar de falar isso. Os bens que couberem. Pessoal, não sei se vocês já perceberam, mas estudar a partir das sucessões faz muito mais sentido que começa da parte geral. Muito mais. É verdade. É? Eu nunca tinha estudado assim, mas é muito mais fácil, né? Sabe por quê? É porque a parte geral, ela não é uma criação anterior, como a gente pode imaginar. Na verdade, o que nós temos é o fato. O fato é aquele caso que aconteceu, né? É o caso que aconteceu. Esse fato é a lei. O que é a lei? É o direito das sucessões, por exemplo. E, por fim, eu tenho fato. Qual é a lei? São os direitos reais. Eu tenho fato. Eu tenho agora a lei. Qual a lei? É o direito de família. Correto? Quando eu analiso todos esses institutos, eu vou encontrar especificidades, regras comuns, características. Isso vai me levar ao quê? À parte geral. É o que eles chamam o que é comum a todos. Isso é a parte geral. Por isso que a gente deveria começar estudando direito, sabe como? Pelos fatos. E a gente começa a estudar pela parte geral. Mas tem até uma regra aí como chama? Na pedagogia, que você constrói os conceitos. Não tem um nome para isso? Tem um nome para isso. Quando você constrói os conceitos a partir dos fatos. Então, o que a gente está fazendo aqui do fato. É indução e dedução? Não, né? Tem um nome disso, eu não me lembro agora, mas assim, tem uma linha pedagógica que propugna, que prega. Você tem que estudar, por exemplo, um conceito físico, não partindo da fórmula, mas partindo do caso específico, para você concluir a fórmula. Sim. Para deduzir, né?
Exatamente. Eu não sei exatamente qual é o nome que se dá a isso na pedagogia. Mas o fato, nós teríamos que estudar os fatos e posteriormente a lei, porque o fato ele é consolidado com a lei, com a edição, ainda mais no nosso sistema, né? A lei. E, por fim, quando nós já tivermos todos os elementos, né, todos os institutos de todas essas áreas, nós vamos compará-los e com essa comparação nós vamos ter aquilo que é comum a todos, portanto, nós vamos ter aquilo que é parte geral. Bens que couber, os bens que couber na herança, bens que couber ao filho. Ao filho. Os bens que couberam aos filhos na herança quando os pais forem excluídos da sucessão. Quando pais forem excluídos da sucessão. Ô Nilson, me responde uma pergunta. Quais são os efeitos da exclusão? Eu quero uma palavra só. A exclusão da sucessão? O efeito. Por indignidade? Nilson, isso. Você sabe que quando a gente fala exclusão, a gente tem que sempre lembrar da palavra indignidade. Exclusão. Os filhos, os herdeiros do indigno... Não, eu quero uma palavra só. Você sabe. Mas esses efeitos... Então tá, vou falar de uma outra forma. Esses efeitos, eles atingem os filhos do excluído? Não. Por quê? Porque é pessoal. Ah, exatamente. Os efeitos são pessoais. E na renúncia? Na renúncia, sim. Então, ninguém pode suceder herdeiro renunciante. Isso. Correto? Isso. E se todos da mesma classe renunciarem, serão chamados da classe subsequente. Mas aí eles não vão suceder representando, né? Qual vai ser o título da sucessão? Por cabeça? Não, isso é a forma de partilha. O título da sucessão é por representação ou? Estirpe. Não, isso também é forma de partilha. Direito próprio. Sim. Como é que a gente esquece, hein? Não é para esquecer, não, porque os senhores já estão aí. O título da sucessão pode ser por duas formas. Por direito próprio ou por representação. Representação. E a forma de partilha? Por cabeça ou por estirpe? Estirpe por cabeça, né? Isso. Ok. Vamos lá, Nilson. Vamos lá ver como é que os senhores estão. Ô Nilson, me fala as hipóteses aí da indignidade do 1814. Isso é crime doloso ou tentativa. Eu preferiria que você tentasse não ler. Homicídio doloso ou tentativa de homicídio contra o cônjuge, contra os ascendentes ou descendentes. Isso, exatamente. Coautor e partícipe, né? Isso. Segundo inciso, Elisa, vamos lá. O segundo é crime de calúnia? Isso. Falou bem, mas o crime de calúnia é uma espécie de um gênero. Qual que é o gênero? Crimes contra a honra cometidos contra a pessoa do autor da herança, seu ascendente ou descendente. Não, no inciso 2 só tem o cônjuge companheiro. Ah, tá. Eu não lembro, professor. Mas olha só, Elisa, tem um outro tipo penal. Você lembra, Nilson, dos crimes contra a honra? Juntamente... É a injúria, não é? Ou não? Oi? É o 1814, inciso 2. É a injúria? Não, é outro... Não, injúria é espécie dos crimes contra a honra. Qual é o outro tipo penal? Acusação caluniosa em juízo. Caluniosa. Mas os senhores sabem que acusação caluniosa em juízo é diferente de calúnia? Não. São. Acusação caluniosa é um tipo diferente de calúnia.
ver? Eu vou até jogar aqui no Código Penal. Obviamente, não meus conhecimentos de penal são parcos. É o mínimo que eu só sei isso, exatamente isso. Código Penal. Acusação caluniosa. Acusação. A gente tem que repetir muito. Peraí. Ou, não é acusação caluniosa, que é o tipo. O tipo é denunciação caluniosa. É o 339. Uhum. E lá no 1814, ele vai falar acusado caluniosamente. Mas esse acusado caluniosamente é a denunciação caluniosa. Então, seria denunciado caluniosamente, né? É Neymar, né, professor? Agora, porque não faz sentido você fazer acusado caluniosamente e depois você dizer uma espécie e depois você falar um gênero ou em crime contra a sua honra. Uhum. Então, eu acho que a melhor interpretação é denunciação caluniosa. Mas foi muito bom você ter trazido isso, Elisa, porque o tipo penal previsto no artigo 339, eu vou até mostrar aqui para vocês, como eu estou vendo aqui no Código Penal, é denunciação caluniosa. Estão vendo aí? Esse agora, Nilson, vai cair muito agora, Nilson. Por causa daquela moça do Neymar Júnior, sabe? Sim, sim. Então, agora vai cair muito. A gente precisa estar muito atento. É verdade. Boa dica. Mas peraí. Dar causa à instauração de investigação criminal, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil, ação de improbidade, contra alguém imputando-lhe crime de que o sabe inocente. Não houve estupro? Já se decidiu isso? A professora, aquela moça, eu acho que ela está mentindo. Para mim, é uma invenção total. Eu acho que não houve estupro nenhum. O Neymar não tem cara de estupro. Hoje ela declarou que perdeu o celular também. Antes perdeu um computador, foi roubado. Hoje perdeu o celular. Eu acho que a mídia está dando muito espaço para notícias que não têm comprovação nenhuma. Isso é verdade. Eu vou à mídia, invento que alguém me estuprou e aí causa um rebuliço. Ele perdeu 277 milhões no valor dele. Eu achei um absurdo. E basta olhar para ela, professor, eu não sou médica psiquiatra, mas eu fiz psiquiatria forense. Se eu fosse médica, eu seria psiquiatra. Eu acho que ali tem alguma coisa errada. Ela não é uma pessoa, ela não é normal. Ela não é sóbria, sensata, não? Eu vou parar a nossa gravação, porque agora eu quero continuar.